Olá, amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou Lucas Knipe, pela 13ª vez em sua carreira, Novak Djokovic é semifinalista de Roland Garros. Ele vence Alexander Zverev por 3-1 de virada, perdeu a primeira parcial 6-4, mas depois 6-3, 6-2, 6-4. Djokovic vai enfrentar Jannik Sinner, pode não ser o favorito, acho que todos concordam que o Sinner hoje é o favorito a avançar a final. Mas é fantástico ver o Djokovic aos 38 anos, o segundo semifinalista mais velho da história de Roland Garros. Tem que voltar, acho que mais de 40 anos no passado para achar um cara que chegou mais velho que o Djokovic nessa fase. Eu não lembro agora o nome, eu só sei que ele fez com mais de 40 anos, o que é impressionante, ainda mais considerando o contexto da época. Mas hoje eu acho que fica muito claro porque um tenista é considerado o melhor de todos os tempos e porque o Zverev é a eterna promessa que não vinga, principalmente para grandes lãs, né? Porque no final, a geração dos anos 90, acho que tá virando cada vez mais forte esse debate de serem grandes flops, né? Eu acho que tudo vai de acordo com a expectativa criada em cada tenista, né? O Dominic Thiem, infelizmente, teve uma carreira muito curta, muitas lesões, mas assim, o que a gente viu de auge dele foi legal. Ele ganha, inclusive, se a gente parar para pensar, ele era o cara que mais batia de frente com o Big Three, entende? Ele era realmente uma pedra no sapato dos três melhores. Você para pensar do Stefanos Tsitsipas, ele teve momentos, ganhou do Nadal, ganhou do Federer, das duas no Australian Open, então assim, ele teve momentos dele, é um tenista talentoso. Eu pessoalmente nunca achei o Stefanos aquele cara que ia brigar para ser número 1. Eu vi ele como um baita tenista, né? Também não achei que ele ia cair hoje para 25 do mundo, isso não passava na minha cabeça de jeito nenhum, mas a questão é, o Stefanos Tsitsipas, ele é um tenista que tem, obviamente, muitas virtudes e tudo isso, mas dentro da expectativa do que a gente viu dele, né, ele pode ser considerado um flop porque ele falhou em bater de frente com os tenistas do Big Three e, obviamente, por ser freguês de carteirinha hoje dos tenistas que vem aí dessa nova geração. E aí tem o Daniil Medvedev, né? Eu achei que esse é o curioso, né? Que é um cara que surgiu do nada em 2019, né? Tipo, não é um cara que criava tanta expectativa assim. Medvedev, inclusive, dos tenistas russos, todo mundo colocava mais fé no Khachanov, todo mundo colocava mais fé no Rublev, mas quem apareceu foi Medvedev. E, curiosamente, é o mais bem sucedido de todos, porque é o que tem mais finais de grandes lãs, 6, é o que tem um título em cima de um cara do Big Three. Ele ganhou do Djokovic, né, naquela final em 2021 e evitou o Grand Slam. Só por isso o Medvedev já está na história. E é aquele negócio, né? Tipo, o Daniil, no melhor dele, é realmente o cara que parecia ter mais o nível do número 1, não à toa. É o cara que foi é o cara que chegou a ter mais de 10 mil pontos em certo momento da carreira dele. Isso tudo é notável, né? Mas a verdade é que o Daniil, a gente sabe, ele é um cara que tem muitas deficiências no jogo dele. Não é um cara que tem um jogo muito letal, ele tem problemas de voleio, entende? Assim, ele potencializou ao máximo o jogo dele e hoje ele não consegue fazer isso, né? O Zverev, para mim, ele é o maior flop dessa geração, porque eu não vejo um problema tão claro no jogo dele do ponto de vista técnico. O máximo é o forehand, mas a gente vê que consegue jogar com forehand quando está confiante. O problema é, a mentalidade desse cidadão é muito pequena. Ele é muito fraco mentalmente. E hoje aquele jogo que você fala, né? Tipo assim, ele está enfrentando o Djokovic aos 38 anos de idade. O Djokovic está mais velho hoje do que o Nadal quando o Zverev enfrentou ele no ano passado. Só para vocês terem um ponto de referência, né? Então, assim, fisicamente, né? O Djokovic está um pouco melhor porque ele sofreu bem menos com lesões do que o Nadal. Mas a gente consegue ver no jogo, a bola do Djokovic não anda igual há 2 anos atrás. O Djokovic não tem tanta força nas trocas de bola igual há 2 anos atrás. É surreal o que ele faz aos 38 anos de idade. Não é desmerecer o Djokovic, até porque é absurdo um cara essa idade ainda estar competindo contra os melhores, ainda estar na primeira prateleira do tênis. Mas, assim, não há oportunidade melhor para o Zverev ganhar do Djokovic, pensando em outras oportunidades, né? Porque, assim, ele está enfrentando a versão fisicamente mais baqueada do sérvio. Mas a questão é, mentalmente ele não vê desse jeito e as adversidades engolem o Zverev, né? E aí o que eu falo uma coisa, né? Tipo assim, lembra no ano passado no US Open? Oh, mais uma vez citando o Poprin aqui, né? Porque teve o jogo lá do Poprin, né? Que ele faz 2-0 contra o Djokovic. E essa situação já aconteceu outras vezes com vários tenistas. E o Djokovic buscou a virada, né? Victor Troit, que já fez isso no próprio US Open, o próprio Laslo Djere. Você vai peneirando a história, Lorenzo Musetti fez isso, Sinner fez isso.
E o Djokovic buscou essas viradas, entende? Uma parte do tempo não tinha muito que pudesse fazer, que ele colocou aquela marcha extra e ninguém acompanhou o ritmo dele, né? Mas assim, tinha oportunidades que dava para ganhar. Mas aí é aquele negócio, mentalmente os atletas, eles acabam fraquejando. Aí eu faço a pergunta para vocês. O Djokovic contra o Popyrin, ele vence o terceiro set 6-2 e começa a jogar muito bem. Inclusive no início do quarto set, eu acho que o Popyrin ganha o jogo quando quebra o saque do Djokovic no momento que ele estava jogando o melhor tênis dele no jogo, né? Porque eu fico pensando, eu acho que se fosse o Zverev naquele contexto, ele perdia aquele jogo pro Djokovic, mesmo o Djokovic sacando mal, porque é aquele negócio, né? Ele não conseguiria melhorar o tênis dele naquele momento do quarto set, porque ele não fez isso em nenhum momento nas últimas partidas em que ele estava ganhando, ele levou a virada. Assim, em nenhum momento que o adversário esbanjou a reação, o Zverev falou, você não vai fazer isso, entende? Você não, eu vou ganhar essa partida. Não, essa partida é minha. Ele não faz isso, ele encolhe o braço. A melhor maneira de definir isso é o breakpoint que ele tem ali no quarto set, entende? Ele tem 2 smashes e bate com uma covardia que, assim, chega a ser muito, assim, frustrante, né? Tipo, eu não sou um torcedor do Zverev, né? Tipo, eu realmente que eu não tenho vergonha de falar pra que eu torço, não entende? Mas é frustrante pra mim ver um cara, número 3 do mundo, ter um smash pra quebrar o saque, voltar pro jogo, mas ter, assim, passar a bola pro outro lado, na hora que você tem a oportunidade de matar o ponto, entende? Cara, eu fico pensando nesses tenistas, né? Tipo, o Berrettini ia afundar aquele smash no saibro. A bola nem quicava 2 vezes, igual o Rod que fez uma vez com um saque no saibro, que a bola foi tão forte que ela não quicou, entende? É esse tipo de coisa, né? Tipo, quando você vê lá quando o Popyrin vai lá e quebra o saque, aquela vibração que ele faz, né? É uma mensagem que ele tá passando, né? Eu não tô aqui para levar mais uma virada, para ser mais um no currículo de viradas do Djokovic. O Zverev não consegue fazer isso. O Zverev não, eu quero estar no currículo de viradas de todo mundo. É por isso que ele levou virada do Fritz um monte de vezes. Ele leva a virada do Medvedev, ele leva a virada do Tim numa final de Grand Slam. Cara, é impressionante, 2 finais de Grand Slam, ele chegou a estar um set da vitória, no caso contra o Tim, 2-7-0, com o Tim jogando um tênis podre, e ele conseguiu levar a virada, entende? Contra o Alcaraz aqui, que o cara joga muito bem, mas até lá, gente, ele ganha só 3 games nos últimos 2 sets, né? Então, assim, esse jogo de hoje é demonstração disso, porque quando vem a dificuldade, o Djokovic cresce. Quando vem o momento de decisão, o Djokovic vai lá e tem coragem. O Djokovic, ele bate no peito e aproveita. Ele só precisou de uma chance para quebrar o Zverev nesse set. E pronto, o quarto set precisou de uma chance, quebrou, sustentou até o final. Então, assim, o Alexander Zverev, do segundo set para frente, ele joga de uma maneira muito passiva, muito covarde para o número 3 do mundo. Ele não vai ganhar do Djokovic jogando básico. Entende? Mesmo aos 38 anos, você não vai ganhar do 24 vezes campeão de Grand Slam jogando de maneira assim, como você ganha do Coboli, como você ganha desses caras. Não é o mesmo cara, tipo, não é o mesmo nível de atleta. Então, assim, é muito bizarro isso. Eu realmente acho essa gira de sabre do Zverev uma das maiores decepções que eu vi recentemente. Ano passado o cara terminou número 2 com méritos, conseguiu ali, mesmo com todas as pipocadas dele, grandes campanhas, jogou um tênis legal numa parte do ano, e olha o que ele faz até agora nesse ano, gente. Ele não pode usar a Australian Open como desculpa. Assim, das finais que ele perdeu, essa é que ele tem menos lamentar, porque é que ele teve menos chance, né? E é muito mérito do adversário. Mas a verdade é que, assim, ele tá tendo essa postura mole o ano inteiro, e aí é aquele negócio, ele já tá perdendo para tenistas que teoricamente ele não deveria perder, e na hora de enfrentar o Djokovic, ele teria que entrar em quadra com uma postura agressiva, de sufocar o Djokovic, e ele não fez isso. Ele tentou ganhar na solidez, não errar menos, né? Não quis correr riscos, e não correndo riscos perdeu. E é uma derrota justíssima para ele. É uma vitória muito bacana para o Djokovic, aos 38 anos, ainda conseguindo fazer história. Agora, o que fazer contra o Sinner? Jogando esse tênis aí, o Djokovic ganha do Sinner, eu acho muito difícil. Eu acho que ele vai ter que ser mais agressivo, vai ter que devolver saque muito bem. É esse o desafio do Djokovic. Fazer o que ele fez contra o Alcaraz lá na Australian Open. Devolver saque de uma maneira impressionante, ir mais para a bola quando tiver a chance. Ele vai ter que ser muito agressivo, ele vai ter que ir para definições,
Porque eu acho assim, o Sinner tá aguentando as trocas no fundo de quadra, ele tá jogando muito bem dessa maneira. Eu vou ver, assim, a gente vai ver pelo menos, acho que ele vai tentar coisas diferentes. O Djokovic não vai se apegar apenas a uma forma de jogar, ele vai buscar soluções, ele vai buscar alternativas. Se elas vão funcionar ou não, eu não sei. Mas ele é um cara que não teme desafios. Ele não é um cara que vai entrar em quadro igual o Zverev, já assim, perde um set já derrotado. Porque vamos ser sérios, quando o Djokovic ganhou o segundo set, alguém tinha dúvida que o Djokovic ia ganhar aquele jogo? Para quem acompanha tênis? Eu não tinha. Sinceramente, ganhou o segundo set, eu falei, o Djokovic vai ganhar isso, né? Conhecendo os atletas, você já meio que antecede isso. Mas agora o buraco é muito mais embaixo. É o tenista que lidera o ranking, é o tenista que vem jogando uma barbaridade. A gente está vendo aí o Bublik, o Rublev, muitos tenistas suando para ganhar games do cara. Se tem alguém que pode, obviamente, surpreender, é o Djokovic. Não ganhou tudo que ganhou à toa, né? Mas vamos ver. É uma dificuldade grande lidar com uma velocidade muito acima de jogo. Eu acho que essa vai ser a questão. E o Djokovic vem sofrendo com isso, gente. É só olhar as derrotas, né? Van de Zandschulp, Riley Opelka, até mesmo se pegar no ano passado, esses caras mais agressivos estão conseguindo machucar o Djokovic. Então, é aquele negócio, assim, tem mais dificuldade de se impor nas trocas de bola. Se você dá tempo para ele jogar, ele vai te controlar, ele vai te derrotar como ele fez hoje. Mas se você conseguir sustentar um nível de agressividade e velocidade no fundo de quadra, acho bem complicada a situação. Então, vamos ver o que vai acontecer. Eu acredito que deve ser um jogo bem interessante, mas tudo vai, obviamente, depender do quanto que o Djokovic vai conseguir entrar no jogo com as devoluções, o quanto que ele vai conseguir ser letal nessa partida, o quanto que ele vai sacar bem e, é claro, o nível que o Sinner vai apresentar. Será que o Djokovic coloca esse jogo para um padrão mais físico? Porque, para mim, assim, o Djokovic está aos 38, fisicamente talvez não seja o ideal prolongar a partida, mas no caso do Sinner, eu acho que a melhor alternativa contra o italiano é fazer o jogo ficar mais longo. E aí, isso é uma coisa que eu falo. Quando o jogo passa, assim, que é uma estatística que é interessante, quando o jogo passa de 4 horas, o Sinner não tem uma vitória na carreira. Ano passado, contra o Daniil, não veio essa vitória lá no Austrália veio, né? No Wimbledon, contra o Alcaraz, acho que essa partida nem teve 4 horas, mas ainda assim, os jogos de 5 sets normalmente tendem a ser jogos que o Sinner tem mais dificuldade pela questão física. E o Djokovic vai ter esse desafio, né? De tentar fazer o Sinner sentir mais o impacto de um jogo fisicamente duro. Mas a verdade consegue ele machucar o Sinner no fundo de quadra? Eu acho que esse é o grande desafio. E a verdade 38 anos e não tem que provar mais nada a ninguém. A semifinal nesse estágio da carreira já é um negócio surreal. Mas a verdade é que assim, ele vai ter que ser muito inventivo e criativo para arrumar maneiras de incomodar o italiano. Então, gente, por esse vídeo é isso. Nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e até o próximo vídeo.